Bom dia a todos. Feliz sábado. Irmã Irani. Oi, ficou mudo aqui. Bom dia, minha princesa. Bom dia, querida. A nossa mensageira já está aqui na sala. Feliz sábado. Eu não consegui ver, a mensageira já está conosco? Sim, é a nossa amiga Rutinha. Então vamos fazer a oração. Estendemos a todos um cordial bom dia, um sábado abençoado. Hoje é dia de milagres. Hoje é sábado. Todos os dias o Senhor faz milagres, mas o dia de sábado é o dia santo, é um dia especial. Nós encontramos na palavra de Deus vários milagres que Deus fazia aos sábados. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, lembra daquela passagem da Bíblia que diz que teve lugar que Jesus não pôde fazer mais milagres porque as pessoas não tinham fé. E então nós entendemos que a falta de milagres não é por falta de poder. Muitas vezes é por falta de fé. Porque o nosso Deus, ele tem poder e ele deseja, o Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar, para solucionar todos os nossos problemas. Então eu quero te convidar nesta manhã de sábado, no santo dia do Senhor, a colocar diante de Deus as dificuldades que você está passando, os problemas da sua casa, colocar diante de Deus. E não se esqueça que o seu lar foi consagrado a Deus. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos neste momento, no santo dia do Senhor, e vamos colocar diante do altar, vamos orar ao nosso Deus, para que Ele abençoe a nossa casa, para que Ele abençoe os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos inimigos, para que Ele abençoe a liderança da nossa igreja, para que Ele seja com o nosso grupo, a nossa sala de consagração. Vamos orar? Rutinha, minha princesa, você pode fazer a oração? Bom dia, irmã Irani. Posso sim. Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este santo sábado que o Senhor nos concedeu, para estar mais perto de nós, nos aproximarmos mais de Ti, e Te louvamos também, Pai, porque o Senhor nos trouxe a essa sala neste momento, para juntos buscarmos a Ti e aprender mais de Ti, Senhor. Queremos colocar em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, de cada um de nós que estamos aqui, dos nossos irmãos e de todos os nossos irmãos ao redor deste mundo que nesse dia estão buscando a Ti, também os líderes, Senhor, das nossas igrejas, que o Senhor possa estar inspirando a cada um com Teu Santo Espírito e que a Tua presença, Senhor, possa ser viva e eficaz nos corações de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia e também aqui através da Tua palavra que iremos estudar neste momento. Te pedimos a Tua presença conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo a mensagem que o Senhor trará para nós nos corações de cada um dos Teus filhos que aqui vieram nessa manhã. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Irani, Amém. vocês me Amém. ouviram? Tia Ana Maria não está mudo. A Ruth estava orando. Aumenta o seu som, tá bom? Verifica aí o seu aparelho. Rutinha, nós estamos te ouvindo sim. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto, talvez seja melhor, porque está baixinho mesmo. Tá. A boca é sua, minha amiga, mas a palavra é do Senhor. Certo. Eu vou fazer um teste aqui para ver se melhora o áudio. Peraí. Não tá nada. Muito longe. Melhorou o áudio? Melhorou um pouquinho. Para mim também melhorou.
Pronto, então vamos dessa forma, vai ficar melhor, né? Então, um bom dia para todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez, né? E eu gostaria de convidar para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Quem puder abrir a sua Bíblia Aumentei. no livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Nos diz assim: O porque anfitrião desativou não o me seu... envergonho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa declaração aqui é a síntese do que o apóstolo tem a dizer sobre o Evangelho. E o Evangelho é o Acredito que o poder de anfitrião Deus desativou seu som. para a salvação. Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim, sim, Ruth. Pode O continuar. Certo. Então, estamos vendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas somente de todo aquele que crê, né? E também vemos que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, e nós sabemos que a justiça de Deus corresponde à lei perfeita de Deus, né? Que é a transcrição da sua própria vontade, né? A justa vontade de Deus. E toda injustiça é pecado, né? Ou a transgressão da lei. E o Evangelho é o remédio de Deus para o pecado, né? E a obra do Evangelho é levar o ser humano novamente à harmonia com a lei, né? A lei de Deus. Fazer com que os princípios da lei justa de Deus se manifestem na nossa vida. Mas essa obra é completamente pela fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas há muitos que tentam viver a vida cristã com base na força da fé que já exerceram quando pela primeira vez reconheceram a sua necessidade de perdão e perdão da vida passada, né? Então, ter a consciência, né, de que somente Deus pode perdoar os pecados, mas imaginam que tem que prosseguir pela própria força. E isso é um equívoco, né? Porque nós sabemos que pela nossa própria força nós não conseguimos, mas pela fé em crer no poder de Deus é que nós alcançamos, né, novamente a vitória e a harmonia com a lei e a vontade de Deus. E muitas pessoas que não têm essa experiência da fé, elas já tiveram uma experiência uma vez com Deus, mas fica no passado a experiência, né? E às vezes lembram, né, com alegria da experiência que já tiveram pela primeira vez quando creram, né, o primeiro amor, mas sobre a alegria de viver para Deus e de andar com Deus pela fé, não conhecem. Algumas pessoas não conhecem essa experiência. E é sobre isso que eu gostaria Agora de está falar um tudo pouco entendendo. nesse momento, né? E eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versos 5 a 6. Quem puder abrir, Hebreus, capítulo 11, versos 5 a 6. Agora tá bom. Nos diz assim:
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui nós podemos observar que Enoque foi trasladado pela fé, né? E ele foi trasladado porque ele andou com Deus e obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Enoque, ele viveu uma vida toda pela fé e ele andou na presença de Deus e ele experimentou a alegria de viver e andar com Deus dia a dia. Não foi apenas uma experiência, ele prosseguiu na fé e foi crescendo e ele teve a alegria de viver andando com Deus pela fé. E sem fé, não há ato nenhum que possa realizar, que nós possamos realizar para alcançar a aprovação de Deus. Sem fé, a melhor das nossas ações, elas ficam sem sentido, porque sem fé nós não alcançamos a experiência que Deus tem para nós. A fé genuína é algo bom, onde quer que ela se manifeste, mas a mais profunda fé em Deus, exercida para livrar a alma do fardo dos pecados passados, não será de proveito algum a uma pessoa, a menos que tal fé percorra toda a sua carreira cristã, em medida cada vez crescente até o encerramento do seu período de graça. Então, nós precisamos crescer de fé em fé. Nós já ouvimos muitas pessoas dizerem como é difícil fazer o que é correto e reconhecem que sua vida cristã foi insatisfatória, marcada por fracassos e por isso são tentadas a desistir por causa do desânimo que abate. E não é de admirar que venha o desânimo, né? Porque fracassos contínuos, eles são para desanimar qualquer um, né? Mas um soldado valente, qualquer soldado valente, né? Na verdade, que tenha tido perdas nas batalhas, ele vai se desanimar, né? Mas se nós perdemos a confiança própria e passarmos a confiar naquele que é todo-poderoso para nos livrar de tropeçar, nós vamos poder experimentar a vida da fé que Deus tem para nós, né? E lá em Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a pessoa que não se alegra em Deus, embora ela seja tentada e aflita, ela não está combatendo o bom combate da fé. Ela está combatendo o pobre combate da confiança própria, da autoconfiança e derrota. Porque a experiência que Deus tem para nós é que nós possamos nos alegrar nele. Todas as promessas de fidelidade final que nós temos na Bíblia são para os vencedores, né? Está escrito ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, Jesus disse, né? Em Apocalipse 3:21. Também está escrito ao vencedor, o vencedor herdará todas as coisas, como diz lá em Romanos 21:7. E um vencedor é aquele que alcança vitórias, né? Eu gostaria de salientar aqui que a herança não é a vitória. A herança é apenas a recompensa pela vitória. A vitória ocorre agora. As conquistas a serem alcançadas são as vitórias sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como está escrito lá em 1 João 2,16.
São as vitórias sobre o eu e as condescendências egoístas. E uma pessoa que combate e vê o inimigo retroceder pode se alegrar, né? Porque a alegria surge naturalmente quando o inimigo bate em retirada, quando ele se afasta. E está escrito, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos ter essas experiências de conhecer a alegria da vitória, né? De experimentar a alegria da vitória. E não ficar nas experiências de derrotas, né? Mas combater constantemente não é algo tão triste quando há contínua vitória, né? Um soldado que venceu muitas batalhas e só conheceu vitórias, ele fica feliz em entrar nos conflitos, porque ele vai lá já com aquela coragem e com aquela esperança e certeza da vitória, né? E eu gostaria de fazer menção aqui dos soldados de Alexandre, que, sob o comando dele, eles nunca conheceram a derrota, eles eram vitoriosos sempre nos combates, né? E cada vitória que eles tinham aumentava a força deles pela coragem que eles tinham. E na proporção que a coragem deles vinha, a força do inimigo diminuía, né? E eu faço a pergunta agora, né? No âmbito espiritual. Como nós podemos alcançar as vitórias contínuas nas nossas batalhas espirituais? Porque o que Deus tem para nós são vitórias contínuas, né? Muitas vezes nós não alcançamos, nós somos derrotados, mas a falha não está em Deus, está em nós. E como que nós podemos alcançar as vitórias contínuas que Deus tem para nós nas batalhas espirituais? Então, nós vamos ver essa resposta lá em Gálatas, capítulo 2. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 20. Nos diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Agora vamos focar bem nesse verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, aqui está o segredo. Aqui está o segredo da força. E é Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra, ele é que realiza a obra. Jesus é o que faz a obra. E se ele vive no nosso coração para fazer a obra, então nós podemos nos gloriar nas vitórias que ele vai nos dar. E esse gloriar-se é gloriar-se no Senhor, né? Isso é permitido. As glórias não são de ser humano algum. As glórias são de Jesus. Nós podemos nos gloriar no Senhor, como está lá escrito em Salmos 34, verso 2, e também em Gálatas 6,14, né? E Paulo fala: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, aqui está o segredo. Cristo vivendo nos nossos corações, né? Os soldados de Alexandre, eles eram considerados invencíveis. Mas por quê? Seria porque eles naturalmente eram mais fortes e mais corajosos do que os inimigos? Não, mas é porque eles eram liderados por Alexandre. A força que eles possuíam era devido à liderança que eles tinham. Sob o comando de Alexandre, que era esse líder, né? Ou era o líder deles, eles venciam. Se fosse outro líder que não tivesse a garra, a coragem, talvez, que Alexandre tinha, eles teriam sido derrotados, né? E a história também nos conta que na Guerra Civil Americana,
quando o exército da União fugia em desespero diante dos inimigos, a presença do general Sheridan fez com que eles derrotassem os inimigos e eles transformaram a derrota em vitória. E ele foi aclamado e assim, foi bem mencionado, né? Esse general Sheridan. Então, nós vemos aqui a importância de um líder, né? Eles foram fortes porque o seu líder foi forte. E eles foram inspirados pelo mesmo espírito que animava o líder. Então, nós sabemos que o nosso capitão, o nosso líder, é o Senhor Jesus, e ele é o Senhor dos exércitos. E ele enfrentou a maior batalha e o maior inimigo de todos, e ele venceu sozinho, né? E nós sabemos que aqueles que o seguem saem vitoriosos e para vencer, como está escrito, né? E se nós professamos ser seguidores de Cristo e nós colocarmos nossa confiança totalmente nele, então nós vamos alcançar as vitórias que ele tem para nós e poderemos, como está escrito, manifestar na nossa própria vida as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito isso lá em 1 Pedro 2,9. E também eu gostaria que nós pudéssemos ver o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. Esse daqui eu gostaria que nós abríssemos, quem estiver acompanhando, né? Então, vamos lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé se apega ao braço de Deus, e sua força poderosa realiza a obra. O modo pelo qual o poder de Deus opera no ser humano e realiza o que lhe é impossível fazer por si mesmo é algo que ninguém pode explicar. Esclarecer essa obra seria tão fácil quanto dizer como Deus pode dar vida aos mortos. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como o Espírito opera numa pessoa para subjugar suas paixões e torná-la vitoriosa sobre o orgulho, a inveja, o egoísmo, isso é um mistério que só o Espírito conhece. Nós não sabemos como que ele faz, mas nós sabemos pela palavra e nós cremos, e é o suficiente para nós. Sabemos que a obra é feita e é realizada em todo aquele que desejar essa obra acima de qualquer outra coisa. E, claro, se nós confiarmos, se nós crermos, se nós tivermos fé no poder de Deus para fazer essa obra em nossos corações. Nós podemos mencionar aqui, né, sobre Pedro, né? Nós não temos condições de explicar como que foi que Pedro foi capaz de andar sobre as águas, né? Isso não temos condição de explicar, é inexplicável, mas nós sabemos que ele andou, né, pela palavra de Deus, que nós cremos. E ele fez isso enquanto o mar estava agitado, né? Todo o mar estava agitado, mas ele andou sobre as águas, né? E enquanto ele manteve os olhos fixos no mestre, ele foi capaz de andar sobre as águas. Mas quando ele olhou para si mesmo, né, talvez se sentindo com orgulho pela façanha, né, que estava acontecendo, ele acabou por afundar, né? Mas a fé capacitou ele a andar sobre as ondas, mas o temor fez ele afundar para baixo delas. E isso é uma lição muito importante para a nossa vida, né? E outro evento que ocorreu, né, que as escrituras trazem, eu gostaria de nós abrirmos, né? Está escrito lá em Hebreus 11, verso 30. Eu vou mencionar só para a gente não gastar muito tempo, porque nós temos um pouco mais para falar.
Então, lá em Hebreus 11:30, fala que pela fé, ruínas e muralhas as muralhas de Jericó foram derrubadas, né, em 7 dias. E por que que isso está escrito? Isso foi escrito para o nosso ensinamento, né? Como está lá em Romanos 15, verso 4, diz que tudo isso foi escrito para o nosso ensinamento, para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança, né? Nós possamos ter fé e esperança. E no passado, o povo de Deus, eles venceram muitas batalhas físicas, né? E também espirituais. Mas hoje, nós nunca vamos ser chamados para lutar, né, as guerras como no exército, né, as guerras comuns que nós conhecemos, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, né, como está lá em Efésios 6:12, contra as forças espirituais do mal. E as vitórias alcançadas pela fé sobre o inimigo, elas são as vitórias invisíveis, né? Porque as vitórias visíveis na carne que o povo de Deus alcançou no passado, elas foram registradas para nos mostrar o que a fé realizará no nosso conflito com os dominadores deste mundo tenebroso, que são os poderes das trevas, né? Então, nós podemos crer pela fé, né, que, assim como Deus deu as vitórias no passado para o seu povo, ele vai dar as vitórias que ele tem para nós hoje. E são vitórias tremendas, que são vitórias sobre o poder das trevas, né? Nós sabemos que nós já estamos chegando no período, né, da história do fim, e nós sabemos que cada vez mais o poder das trevas ele se intensifica, mas nós sabemos que a promessa de Deus também é que ele vai nos dar mais poder para nós podermos vencer. E eu gostaria que nós pudéssemos ler o que está escrito agora em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Nos diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os heróis da fé da antiguidade, eles não foram capacitados a vencer apenas inimigos físicos. Nós também vemos a respeito deles, está escrito em Hebreus capítulo 11, dos versos 33 a 34. Nós lemos que eles não somente subjugaram reinos, mas também praticaram a justiça e obtiveram promessas. Mas o mais maravilhoso que eu gostaria de destacar aqui e muito encorajador para nós, é que eles, da fraqueza, tiraram força. A própria fraqueza deles se tornou força para eles, mediante a fé. E nós podemos confirmar isso também lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, né? Que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, as promessas de Deus, elas são cheias de ânimo, de coragem e inspiram fé, né? Em todo aquele que crê. E nós podemos crer que Deus, ele, na nossa fraqueza, ele revela a sua força, o seu poder. E como está escrito, né, em Romanos 8, verso 33, quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, pois é Deus quem os justifica. E somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada?
como está escrito em Romanos 8, versos 35 e 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu volto a mencionar o verso de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 20, se nós estivermos crucificados em Cristo e Cristo viver em nós, nós poderemos ter a experiência da fé, de estar crescendo em fé a cada dia e alcançando as vitórias, vitórias após vitórias, porque é essa a vida que Deus tem para nós. Quando nós experimentamos derrota e fracasso, é porque nós estamos distantes de Deus, porque nós não estamos exercitando a nossa fé. Mas se nós escolhermos o caminho de exercitar a nossa fé, em crer nas promessas de Deus, nós vamos poder experimentar a vida que Deus tem para nós, que é uma vida de vitórias, vitórias após vitórias, porque não vai ser mais nós que vamos estar vivendo, mas Jesus vai estar vivendo no nosso coração. E a minha oração para cada um de nós, essa madrugada, é que nós possamos permitir que Jesus viva em nossos corações e que assim nós possamos ter essa maravilhosa experiência, que é uma experiência que nos traz a alegria da salvação, a alegria no Senhor. E nesse momento, eu vou cantar uma música e eu gostaria que vocês pudessem estar em espírito de oração, meditação, enquanto ouvem essa canção. A fé que tenho vem do Senhor, Ele é o amigo que entende minha dor, me surpreende. Com seu olhar, sua presença me conforta, o seu perdão me traz a paz, poder tão sublime assim, o amor, sua graça, enfim, mudou todo o meu viver. Direi, Cristo vive em mim. Direi, Cristo vive em mim. Em tua casa me sinto bem,
Meu Salvador é meu escudo, protetor, não tenho nada para oferecer, mas minha fé pequena e frágil, por sua graça irá vencer. Poder tão sublime assim, o amor, sua graça enfim mudou todo meu viver. Direi, Cristo vive em mim. Direi, Cristo vive, eterno, perfeito, sublime, Deus forte, eterno, perfeito, sublime, Deus forte, já posso ver o agir do seu poder, tão sublime assim, o amor, sua graça enfim mudou todo meu viver. Direi, Cristo vive em mim. Direi, Cristo vive em mim. Amém. Deus seja louvado. Essa é a experiência que Ele tem para cada um de nós. Amém. Agradecemos imensamente ao nosso Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. O segredo da vitória, estar crucificado com Cristo, Rutinha. Deus seja louvado, Gálatas. Anotei. Este é o segredo da vitória contínua, né? Estarmos crucificados com Cristo, já não sou eu quem vivo, e sim Cristo vive em mim. Se nós permitirmos, então seremos vitoriosos, sempre, né? Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, Rutinha, que o Senhor continue abençoando a sua vida, dirigindo seus passos. Cerque o seu lar com os anjos. E nós agradecemos imensamente ao nosso Deus e pedimos uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos para orar. E, Rutinha, você faz uma oração e eu gostaria de ter mais uma pessoa. Quem poderia fazer a segunda oração? A Josi levantou a mão. Josi, nós estamos com saudade de ouvir a sua voz, viu? Seja bem-vinda, minha princesa. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. A Ruth faz uma oração e você faz a segunda. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Pai, estamos aqui na Tua presença. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Porque o Senhor
não faz acepção de nós. O Senhor veio a essa terra e o Senhor vem a cada um de nós com a tua presença santa e pura e nos purifica e habita em nossos corações. Ó Senhor, nossas palavras são pobres para expressar tão grande milagre que o Senhor opera em nós. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos por tão grande redenção que o Senhor operou e opera e está operando nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, e te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor limpe os nossos corações e que o Senhor nos leve, ó Pai, à altura da experiência que o Senhor tem para nós, que é vitória após vitória nas batalhas que nós temos que enfrentar nessa vida. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de escuridão, num mundo de aflições e de provações, mas nós também sabemos pela tua palavra que o Senhor não nos deixou sozinhos, que o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso poder e o Senhor nos promete a vitória e que nós possamos, ó Pai, nos apoderar da tua força e alcançarmos, Senhor, e aceitarmos a vida que o Senhor tem para nós. Venha, ó Pai, habitar nos nossos corações. Venha, ó Pai, fazer a tua obra em nós. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Josi, seu microfone está fechado. Amém. Pai querido, Pai santo, Deus eterno, poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há. Louvado seja o teu nome, para todo sempre. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Obrigada, Senhor, por hoje nos mostrar o segredo, Senhor, para termos vitórias. É que nós precisamos estar contigo. É que nós precisamos, ó Senhor, nos ligar a Ti de uma maneira, Senhor, tão íntima. Obrigada. Que Cristo viva em nossos corações, viva em nosso ser. Senhor, que nós possamos buscar a cada dia ter uma comunhão plena com o Senhor, uma intimidade plena, Senhor, porque esse é o teu desejo. Esse é o desejo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, que sejamos um contigo, oh Pai amado. Vem nos lavar, vem nos limpar, nos purificar daquilo que está empatando, Senhor, que haja essa união no nosso coração contigo. Que haja, Senhor, essa plena comunhão. Que o Senhor venha tirar de dentro de nós toda a sujeira, toda a impureza. E que o Senhor venha nos lavar com o teu sangue purificador. E nos transforma em novas criaturas em Cristo Jesus. Para que o nosso eu possa morrer, Senhor. E Cristo habite em nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Que a cada dia possamos buscar por isso. Ter uma vida plena ao lado de nosso Salvador. E que teu Espírito Santo venha nos conduzir a cada dia em nossa caminhada rumo ao céu. Perto está o Senhor de voltar. E o Senhor vai vir buscar aqueles que estão com essa intimidade plena contigo. Então, Senhor, vem sobre nós, vem sobre o teu povo. Nos conduz, nos leva ao caminho, a esse caminho de vida, de salvação. E que para isso, Senhor, nós possamos buscar dia por dia viver intimamente com Cristo. Que morra o nosso eu e Cristo vive em nós. Em nome de Jesus. Amém. Em nós venha habitar, ó vem Jesus, e em nós fazer brilhar a
os teus seguir, queremos sim, pra te servir, amar até o fim. Eis nosso desejar, nosso ideal maior, contigo andar, ó Salvador, em nosso interior, vento brilhar, faz-nos com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração do teu excelso amor de retidão e de fervor. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos, este é o momento das considerações. Uma mensagem tão profunda, porque quando fala de fé, eu amo as mensagens que falam de fé. Meus queridos, agora é o momento de nós compartilharmos aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Aqueles que sentirem o desejo, pode levantar as mãos, pode se manifestar. Mas não pode ser todo mundo de uma vez, não. Precisa ser um de cada vez, viu? Enquanto alguém se manifesta, quando a gente conhece essa passagem de Hebreus, né? Que pela fé Enoque foi transladado. Mas quando a gente para meditar, é muito profundo a gente saber assim a vida de Enoque e andando, porque você leu, Rutinha, aquela passagem que diz de fé em fé, né? Aqui em Gálatas, de fé em fé, e não, em Romanos, que o justo viverá pela fé. E aí eu fiquei imaginando a vida de Enoque, ele andando com Deus de fé em fé, andando com Deus de fé em fé. Assim como os discípulos foram andando com Jesus e foram sendo transformados, né? E Enoque andando com Deus cada dia, fiquei imaginando de fé em fé até chegar um momento em que o Senhor diz para ele: você agora vem viver comigo, né? Levar aqui na terra, ele andou com Deus e chegou o momento em que Deus disse: olha, agora você vem para cá. E aí ele ia para o céu para ficar a vida toda, né? Viver eternamente com o nosso Deus. Então, quando eu li aqui, diz assim o comentário: o escritor, ele não quer dizer que Enoque tinha fé em Deus. O escritor não quer dizer que Enoque tinha fé em que Deus o iria transladar, mas que foi transladado como resultado de sua fé e fidelidade, e obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Que lindo, né? Comentários bíblicos. Eu fui ver os comentários bíblicos sobre Hebreus
Hebreus 11, que você leu. Que o Senhor que nos ensine a levar essa vida de fé em fé, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É de fé em fé, é aos poucos, é de cada situação. Durante o dia, nós nos deparamos com várias situações, e cada uma, Deus não faz nada por acaso, né? Cada situação que Deus permite na nossa vida é para fortalecer a nossa fé. Cada situação, se nós aproveitarmos bem, parar de murmurar, parar de olhar o pecado do outro, parar de olhar situações, se nós aproveitarmos cada situação que o Senhor permite na nossa vida, nós seremos fortalecidos de fé em fé. Bem, não havendo nenhuma mão aqui, nós vamos orar, vamos fazer a oração final. Hoje é sábado, né? E vamos nos preparar para ir para a casa do Senhor. Então, vamos fazer a Heloísa nossa oração. levantou a mãozinha. Heloísa, minha princesa, seja bem-vinda. Mas seu microfone está fechado, Heloísa. Desculpa. Bom dia para todos, um feliz sábado, né? Continuando aqui no raciocínio de Enoque, né? Aqui no livro História da Redenção, fala o seguinte: Enoque adquiria mais características celestiais à medida que se comunicava com Deus. Eu achei isso aqui muito lindo, eu circulei bem grande no meu livro, né? Porque como é importante, né, a gente comunicar com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia, né? É assim que Enoque ele andava com Deus. Aqui fala que seu rosto resplandecia como a santa luz, que permanecia em sua fisionomia enquanto instruía aqueles que vinham para ouvir suas sábias palavras. Sua aparência digna e celestial comunicava respeito às pessoas. Então, quando a gente comunica com Deus, nós também irradiamos essa luz para as pessoas que estão ao nosso redor, né? O Senhor amava Enoque, porque ele firmemente o seguia, detestava a iniquidade e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer sua vontade com perfeição. Ele desejava unir-se ainda mais intimamente com Deus, a quem temia, reverenciava e adorava. Enoque, separando-se do mundo e aplicando muito do seu tempo em oração e comunhão com Deus, representa o leal povo do Senhor nos últimos dias. Irmãs, que coisa linda, né? Olha quem que Enoque representa. Ele vai representar a mim, a você e todas as pessoas que escolherem serem fiéis nos últimos dias. A injustiça prevalecerá em terríveis proporções sobre a terra. As pessoas se entregarão a toda a tendência de seu coração corrupto e levarão diante da enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus. Então, Enoque representa aquelas pessoas que vão ter fé, uma fé genuína, uma fé fervorosa e que não vão desistir. Ainda continuando, ele fala a trasladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram, por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Então, Enoque, ele na verdade, ele representa um povo, né? Ele representa um povo que nos últimos dias vai ser fiel até o fim. Por isso que a fé, ela é essencial, porque se nós não tivermos a fé de Enoque, se nós não andarmos como Enoque andava com Deus, né, nós não teremos força para suportar
as coisas que há de vir, né? E Enoque também representa todos os justos vivos da terra antes de sua destruição pelo fogo. Então, queridas, Deus queira que todas vocês estejam vivas, né? E eu também, antes da volta Amém. de Jesus. E nós representaremos, o Enoque representa a mim e a você. Então, Enoque, para mim, é um personagem bíblico, né? É uma pessoa que tem uma história de vida que ele representa aqueles que estão aguardando a volta de Jesus vivos, né? Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Cesiane, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, feliz sábado, meninas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Então, eu vim aqui, eu não consegui, assim, deixar de falar diante de uma mensagem, assim, tão especial, né? Sobre a fé e para que Cristo, ele possa viver em nós, nós precisamos entender algo muito especial. E eu vejo, assim, na minha caminhada de cristã, que foi uma das coisas mais difíceis para eu entender, e vejo essa dificuldade em muitas pessoas. Então, para que Cristo viva em nós, nós temos que mortificar o nosso eu e ter a justificação pela fé. Mas a justificação pela fé não é só aceitar Cristo. A justificação pela fé é não mais eu quem vivo, né? É Cristo que vive em mim. É sermos escondidos em Cristo. E Crucificar justificação o eu, pela né, fé... amiga? Oi? Crucificar o eu, né? Isso. E justificação pela fé é você não ter justiça própria. E não ter justiça própria é algo muito difícil. E é algo que é só com muita luta. Por isso que no Sermão do Monte, o primeiro passo para você ser um bem-aventurado é não ter justiça própria. É matar o eu. Então, se alguém te fere, você dá outra face. Se alguém te fere, é você lutar mesmo para perdoar, porque a sua justiça é trapo de imundícia, e só a justiça de Cristo, que é a justiça que realmente é a verdadeira, que é a eficaz, e isso não é fácil. Mas que nós possamos lutar todos os dias, porque quando existe um povo que tem a face, que brilha por Jesus. Assim, a Heloísa, falou que Enoque, né, representa. Eu até queria esse texto, porque, assim, no Monte da Transfiguração, Elias representa os vivos que não passaram pela morte, e Moisés representa aqueles que passarão pela morte e foi ressuscitado. Agora, Enoque, ele nos ensina, assim, eu não sabia que Enoque também representava os vivos que não passará pela morte. Foi algo para mim novo. Eu até queria esse textozinho, sabe? Ô, César, está no livro História da Redenção, no capítulo 7, a página 43, 44 e 45. E ainda complementando, então, já que você gostou desse texto, aqui eu vou só ler mais um pedacinho, que ele fala bom. assim, ó, o Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela transladação de Enoque, um descendente do decaído Adão, que seriam recompensados todos que, pela fé, confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem a seus mandamentos. Duas classes são aqui outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo: os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais,
Deus se lembrará dos justos que o temem, em consideração a seu amado Filho. Eles os estimará e honrará, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, eles os eliminará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Então, Enoque, né, ele representa duas classes, né? Então, as pessoas que são ali representadas pelos aqueles que caíram, pelo pecado de Adão, né? Eles serão recompensados pela fé, né? E Enoque representará, então, os justos vivos, né? Jesus não é a primícia dos mortos? Então, cada um representa, né? A Enoque, aqui no caso, ele representa aqueles que vão estar vivos e serão trasladados, né, para o céu, né? Serão levados para o céu. Então, é isso que a História da Redenção está falando. Então, Heloísa, eu realmente não sabia que Enoque também representava, porque Elias representa, né? Elias eu sabia, porque tem o Espírito de Profecia, a Bíblia também, né? Por isso, inclusive, que ele vai ali no Monte da Transfiguração, tá? Os dois, mas eu não sabia de Enoque. Nossa, muito obrigada por compartilhar e ensinar essa parte. Eu realmente não sabia dessa parte de Enoque, então, assim, Elias e Enoque representam os vivos, né? Louvado seja Deus que não passarão pela morte, que são exatamente os 144 mil. Olha, desde da Páscoa, assim, que eu vi, assim, claramente, né, a justiça própria, e você, assim, eu tive momentos onde eu fiquei, assim, muito brava, e aí Cristo começou a me mostrar, você estudou sobre justiça própria e não entendeu. E aí eu fui, assim, mais fundo, sabe? E aí Cristo, né, começou a me explicar muito, assim. Eu acredito até que fosse um tema, assim, extraordinário para a gente estudar aqui na sala, sabe? A justificação, assim, mas de uma forma muito profunda. O que é justificação pela fé? Porque, assim, as pessoas, muitas, é justificar Cristo, é aceitar Cristo, né? Quer dizer, aceitar Cristo. Não, é muito mais do que isso. Justiça própria é, assim, o desejado e o grande conflito nos ensina muito sobre isso, assim. Para vocês terem uma ideia, o quanto justiça própria é uma miséria. Por que a nação judaica ela sofreu tanto? Holocausto, destruição de Jerusalém, e esse povo sofre até hoje, porque eles tiveram justiça própria. Quando Cristo ele estava ali para se entregar, o grito deles que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue de Cristo. Então, Pilatos, ele não queria matar Jesus, ele não queria ter parte no sangue de Cristo. E eles gritam como um coro. E o desejado diz que esse coro chegou até o céu. E por isso a destruição de Jerusalém, por isso o holocausto, por isso que eles sofrem até hoje. E lá no desejado ainda diz mais, que esse coro, ele ecoará até a volta de Jesus. Então, por que eles sofrem? Por que os filhos? Porque eles tiveram justiça própria e gritaram que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, assim, gente, é algo assim de se assustar, sabe? Então, às vezes, a gente usa palavras como esse povo gritou ali e não tem dimensão do tamanho da miséria que foram aquele eco, aquele grito. Então, que nós possamos verdadeiramente, assim, não termos justiça própria. E Cristo, somente Ele, por isso que a Bíblia diz que nossa justiça é trapo
de imundície. Imagina, hoje a gente tem, né, absorvente, mas como a gente acha nojento. Imagina que Cristo está comparando a um trapo de imundície. A mulher, quando ela estava no período menstrual, ela não podia beijar os filhos, ela não podia estar entre a família, não podia ir ao templo, porque ela é considerada imunda. E Cristo considera a nossa justiça como trapo de imundície. Então, todas as vezes que você quer se defender, todas as vezes que você quer, sabe, é justiça própria. Nós não temos que ter defesa, porque nossa justiça é trapo de imundície. É Cristo que tem que nos defender. Nós temos que simplesmente nos calarmos diante das circunstâncias. E foi o que não aconteceu comigo. Eu, ao invés de me calar e deixar Cristo, confiar em Cristo, sabe, eu fui e ali Cristo me mostrou. E eu louvo ao Senhor, porque a nossa vida é um aprendizado. E lutando diariamente para que nunca mais tenha justiça própria. Porque a justiça própria nos tira do céu. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém, obrigada. Cesiane, comentários bíblicos. Lá no livro, quando comenta sobre, lá em Hebreus, também faz o comentário sobre Enoque. E fala que Enoque é um tipo daqueles que serão transladados pela última geração dentre os vivos. Quando você for ver na história da redenção, e se você quiser juntar também com o comentário, né? Qual que é o comentário, Irani? Ficou mudo, Irani, o seu. Meninas, a Irani caiu da sala. Deve voltar daqui a pouco, né? Enquanto ela não volta para falar o comentário, a Júnia pode falar. Juninha, abre seu microfone, minha amiga. Bom dia, queridas. Louvado seja Deus. Obrigada, Rutinha, pela mensagem. Eu peguei já, assim, pela metade, né? Eu tenho tido alguns probleminhas aqui, mas louvado seja Deus, porque eu creio que eu consegui pegar a essência. Deus seja louvado. E ouvindo aqui a mensagem, eu fiquei pensando, né? Como é difícil realmente. E eu louvo a Deus por essa sala de consagração, porque eu sempre busquei a Deus, lutei com Deus para viver esse verso em minha vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu não sabia nada, eu posso dizer nada de justiça própria, de a morte do eu, eu estudava justificação pela fé, mas não nessa proporção que o Pentecostes tem me ensinado pela graça e misericórdia do Senhor. E sempre que acontecia alguma coisa, eu glorificava a Deus, mas eu não entendia que era Cristo. Assim, eu sabia, né, que era Cristo atuando, que foi Ele que resolveu, eu sempre conseguia atribuir a Ele as vitórias, mas não dessa forma, eu não conseguia ver dessa forma. Por mais que eu lesse, eu estudasse, eu não tinha essa compreensão tão maravilhosa quanto hoje. E eu louvo a Deus por isso. Eu me lembro de uma ocasião que eu lutei muito com Deus em oração, em jejum, em silêncio, e eu via a situação escorregando por entre os meus dedos, se assim eu posso dizer, e eu falava, Senhor, mas essa vitória é do Senhor, não será minha. E de repente eu vi as coisas tomando um curso tão perfeito aos olhos humanos, aos meus olhos, porque ali eu vi a conversão do meu marido após aquela situação. E eu não sabia
que seria aquele momento. Foram, assim, longos dias de muita luta, de choro, de oração, de jejum, e eu pedi a Deus que resolvesse para mim e por mim. E eu me lembro de uma ocasião que o meu irmão me perguntou assim: qual vai ser sua decisão? E eu disse a ele: a Deus pertence a minha decisão, eu não sei qual caminho seguir. Benditas foram essas palavras, porque Deus realmente sabia qual que era o resultado. Eu não sabia. E dali, daquela situação, eu pude ver, não foi uma porta, mas um portão aberto para o céu. E eu louvo a Deus por isso. Teve um outro momento que... e até ali também eu não sabia que era a mortificação do eu. E quando os meus olhos começaram a ser abertos, foram no momento, às vésperas de um congresso. Eu já estava estudando, e aí uma amiga aqui do Pentecostes, aconteceu uma outra situação, eu me calei e falei com Deus, falei: Senhor, é o Senhor que vai resolver essa situação. E uma amiga aqui do ministério, ela falou comigo: amiga, isso é a justificação, isso é a mortificação do eu. Você não teve justiça própria. E se ela estiver aqui na sala, ela sabe de quem que eu estou falando, que foi naquele momento eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que é isso mesmo? Me ajude a entender. E lá no congresso, eu ouvi muito disso. E eu voltei para casa com a certeza de que em nenhum momento, por mais que eu tivesse vontade, eu não deveria, eu não podia, eu não posso, eu não devo justificar demais. Ou ao menos justificar. Porque quando eu busco a razão, ainda que eu esteja correta, eu a perco. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus por essa sala, louvo a Deus pela vida de cada uma que aqui se encontra, daquelas que não vieram por algum motivo, mas eu tenho aprendido muito aqui. Deus seja louvado. E um feliz sábado a todos. Amém, Obrigada, amém. Minha irmã Irani, nós estamos guardando você falar do comentário, viu? O que aconteceu? Eu caí. Não, eu não, a internet. Mas foi Eu alguma percebi. coisa que não foi, na verdade, nem foi a internet. Eu é que apertei aqui sem querer alguma coisa. Mas eu gostei muito do que a Cesiane falou. Eu estava colocando para ela aqui comentários bíblicos, né? E também da profundidade quando a gente fala aceitar Jesus, né? A justificação realmente está aí, aceitar Jesus. Agora, a gente esquece que quando se fala de aceitar Jesus, é por completo, né? Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, não tem como. Para que Cristo viva em mim, eu tenho que morrer. E implica, então, a justificação. Aí entra o que a Cesiane estava falando. Nós não podemos, a partir do momento que eu aceito Cristo vivendo em mim, a Irani morre. E aí, então, não tem justiça própria, aí não tem... aí ninguém pode servir a dois senhores, eu não posso servir a Cristo e a mim. Né? A Irani tem que morrer para que Cristo viva em mim, tem que ser a justiça de Cristo, porque ele sabe como fazer, a hora certa de fazer, né? E nós queremos muito ter um advogado lá no céu. É uma alegria quando nós nos lembramos que Jesus é o nosso advogado lá no céu, mas nós esquecemos de que ele precisa ser o nosso advogado todos os momentos da nossa vida. É ele que fala por nós, não somos nós, né? Precisamos deixar Cristo falar. Quando eu quero falar, eu quero me defender, né? E não é isso. Importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Nós não temos que... Quem sabe é ele, é com Cristo, temos que deixar tudo com ele. Então, Cesiane, gostei da ideia de um estudo profundo, viu? Gostei dessa ideia. O que acontece, Irani?
quando você responde de uma maneira mais grosseira, quando você responde de uma maneira mais hostil. Você já fez justiça. E quando você faz justiça, Cristo não faz, porque você já fez. Ele só faz quando você não faz. E bate os seus joelhos e diz: Pai, o Senhor é minha justiça. Não importa quanto tempo vai demorar, mas Cristo faz. Caráter são revelados. É só aguardarmos no Senhor. É só aguardarmos no Senhor. E com amor. Porque também quando você perdoa alguém, mas você fica ali, nossa, tomara que ela seja desmascarada, tomara que todos conheçam, tomara, sabe? Você está fazendo justiça. Não, isso não é perdão e você ainda está fazendo justiça, tipo assim, porque você está ali na torcida. Você pode até não ter falado com a pessoa, mas você está falando. E o inimigo, ele pega todos os detalhes. Quem dá as armas para o inimigo somos nós mesmos, com as nossas palavras, com as nossas bocas que são abertas, com os nossos olhares, porque o nosso corpo fala. Então, é por isso que tem que ir arrependendo, porque às vezes você vai e não fala, mas você fala ali no silêncio, você briga. Então, assim, às vezes, ontem mesmo Cristo, sabe? Você não está com justiça própria, você não está indo lá e falando, mas está falando para você. Então, tem que bater o joelho, implorar o perdão de Cristo. Senhor, eu não revidei com a pessoa, mas eu estou aqui revidando no meu secreto e o Senhor está me vendo. E o mal também está me vendo. Então, é humilhar, é chorar e reconhecer quão indignos. E Cristo está nos preparando, Cristo está moldando o teu povo, Cristo está nos mostrando as nossas mazelas, Ele está nos mostrando cada dia as situações para que nós possamos enxergar quem somos, sabe? E eu vou dizer uma coisa, tem uma coisa que terrível também, é a vaidade. A vaidade. Por isso que Salomão diz de vaidade em vaidade. E nós temos aqui matar tudo, esmiuçar tudo. Esmiuçar tudo para que Cristo viva em nós. Porque quando tiver esse povo que vai glorificar a Deus, ter esse rosto que Heloísa descreveu, é que Cristo vem para nos reivindicar. Cristo vem para reivindicar os seus, mas ele não pode vir reivindicar enquanto não existir um povo que está vivendo sem justiça própria. Eu encerro aqui, porque esse é um assunto muito longo. Amém, mas glória a Deus, muito bem colocado, é um assunto profundo, é bom a gente trazer esse assunto para a gente entender, essa morte do eu realmente não é fácil, mas precisa acontecer, porque enquanto eu não morrer, acontece exatamente o que você falou, Cesiane, a gente tranca a boca, mas não consegue mudar o coração, e só o Senhor, a gente pode até falar, eu não falo, mas o coração está ali, desejando, né? Por isso que essa morte do eu, quando morre o eu, é o Senhor que pode mudar, transformar o nosso coração. E que Ele faça isso conosco nesta manhã, que o Senhor mate. É por isso que Davi clamou a Deus, cria em mim um coração puro, porque quando o coração ele é transformado, quando Cristo cria em nós um coração puro, então não é só por fora, né? Vai ser de dentro para fora. Nós vamos verdadeiramente, o perdão é verdadeiro, a misericórdia, a bondade, a benignidade vai fluir do nosso coração. Por quê? Porque Deus transformou. E é por isso que nós estamos aqui, clamando a Deus por essa transformação, que o Senhor pegue cada um de nós, cada coração aqui, que o Senhor arranque esse nosso coração e crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Cesiane, você poderia fazer a oração final para nós? Oi, Irani, qual que é o livro que você falou do comentário? Comentários Bíblicos, minha querida, é volume 7. Ele comenta sobre... ele fala o que você leu também aí,
no volume 7, naquele versículo que ela leu, Hebreus, quando fala que sobre Enoque, aí ele faz o comentário que Enoque foi transladado pela fé. E aí ele fala exatamente o que você estava explicando, que você leu na... Mas fala exatamente, ele fala coisas diferentes também, né? Que Enoque é um tipo daqueles que serão transladados das últimas gerações entre os vivos. É a página 513. Ok, Volume obrigada. 7, página 513. Muito, muito bom também o comentário. Obrigada, Irani. Eu vou ler, vou me aprofundar. E obrigada, Heloísa. Todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, a gente aprende coisas novas, né? E hoje eu aprendi algo novo sobre Enoque. Tremendo. E prepara aí o sermão para nós. Uma vez você falou um pouquinho sobre essa justiça. Eu me lembro de você ter falado um pouco sobre... Eu me lembro quando eu ouvi você falando do quando você faz, Deus não faz. E eu gostei muito porque tem uma passagem sobre isso no Espírito Oficial. Ou nós ou Deus. E ele faz ele sabe tudo, porque ele vê todo o contexto, né? A nossa visão é limitada, a visão dele não, a visão dele é ampla, né? E ele faz uma justiça de forma que porque Cristo ele trabalha para salvar a todos. Ele assim, se você pegar só um detalhe aqui, é outro contexto, mas se você pegar, por exemplo, Maria Madalena, ele salvou Maria Madalena, mas ele salvou Simão, porque Simão abusou dela. Ele levou, quer dizer, pegou, né, uma mulher, provavelmente criança, porque ela perde os pais. Lázaro, Maria e Marta não tinham pais, então eu entendo, né? Agora entendo que foi na infância. Então ele é o tio dela, ele abusa dela, mas você vê que Deus não deixa Simão se perder. Ele vem a lepra, né? Que assim, é uma justiça do Senhor, mas ele salva Simão, né? Ele salva Maria Madalena, mas ele salva Simão. E esse é o nosso Deus, é um Deus de amor, é um Deus que se importa com ambas as partes, né? Então, às vezes, a gente tem ódio no nosso coração, mas Deus, ele ama a outra parte. E a justiça dele é perfeita, porque a justiça dele é para ambos os lados. Cesiane, muito bem colocado. Nós nos vingamos, Cristo faz justiça. Exatamente. Nós nos vingamos. Esse é o ponto. Ele faz justiça, porque ele é justo. Porque isso aí, porque quando nós achamos, porque como você falou, nós não enxergamos, foi muito bem colocado, nós não enxergamos nada. Então, ele sabe agir, ele devolve o que foi perdido, ele faz verdadeiramente justiça. E nós, aquilo que nós pensamos que é justiça, na verdade é vingança, e é por isso que ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Exatamente. Né? Exatamente. Pois, minha querida, você pode fazer a oração final para nós? Claro. Vou me ajoelhar aqui. Paizinho querido, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, nossos joelhos estão dobrados. Obrigada, Senhor, por esse remanescente. Obrigada por essa sala. Obrigada, Senhor, porque o inimigo tem de todas as formas tentado minar as nossas forças, mas que o Senhor possa nos ajudar a sermos perseverantes, Pai. Que o Senhor possa ser a nossa justiça, a justiça de cada um que está aqui, de cada um que passou por aqui. Pai, nos dê alegria no Senhor, nos dê alegria mesmo quando nos injuriarem, quando nos perseguirem, quando mentindo, falarem todo mal das nossas vidas, que nós possamos, Senhor, nos calar, que nós possamos não ter justiça própria.
porque assim verdadeiramente é Cristo vivendo em nós, que é a essência da mensagem de hoje, Pai. E nós queremos não mais viver, mas nós queremos que o Senhor vive em nós. Isso é mortificação do eu. Isso é te aceitar. É não mais viver. É não mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paizinho, nos ensine, nos molde, nos mostre os nossos defeitos de caráter, nos dê a direção, Pai. Nos dê. Por isso que ali no santuário, o primeiro móvel é o altar de holocausto. É o amor, é a misericórdia, é o matar o eu, é ser justificado, é ser escondido. Adão ali, quando ele aceitou que o Senhor morresse no lugar dele, Adão não mais viveu, mas o Senhor viveu na vida dele. Então, Pai, que nós possamos hoje não mais viver, mas o Senhor viver em nós. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe, porque às vezes não revidamos a pessoa, mas revidamos com palavras no nosso secreto. Pai, nos mude por completo, nos transforme e que nós possamos ser o verdadeiro amor, que nós possamos, Senhor, amar como o Senhor nos ama, amar quem nos ofende, amar quem nos magoa, amar e desejar o bem, porque é o Senhor quem está vivendo em cada um de nós. Por favor, Pai, por favor, viva em nós, seja a nossa justiça, seja, Senhor, o nosso resplendor, que a tua justiça vá adiante de nós e a tua glória seja a nossa retaguarda. Em nome de Jesus. Amém. Rutinha, pode cantar? Amém. Em nós venha habitar, ó, vem Jesus, e em nós fazer brilhar a tua luz. Eis nosso desejar, nosso ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa mensagem. Obrigada pela tua filha que trouxe a palavra. Obrigada, Senhor. Eis nossa oração cantada. Em nome de Jesus. Amém. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos vir sair a combater, a nós
Que letra foi escolhida a dedo. Eu cantei, eu louvei aqui. Louvado seja Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Estevão. Bom dia! Estevão, ontem Jesus te usou para terminar aquela sala com alegria e hoje mais uma vez. Eu amo ouvir seu bom dia, pessoal. Você é fofura. Cadê essa cena? Oh, eu amo. Ai, meu Deus. Que bênção. Estevão vai ter que ser o nosso bom dia, sempre no final da sala. É uma bênção ouvir o seu bom dia, viu, Estevão? Deus te abençoe. Muito bem, eu ia dizer isso. Louvado seja Deus. Eu também amo o bom dia do Estevão. Eu aprovo, não é 1000%, não, é infinito o bom dia dele no final. É as crianças. Ai, que lindo. Irani, vamos despedir, minha amiga? Sim, minha princesa, um feliz sábado. Com essa alegria da voz linda do Estevão, alegrando o nosso coração. Ele alegra, sim, o nosso coração. Nosso sábado vai ser muito feliz, para a honra e glória do nosso Deus. Com esse bom dia do Estevão, nós vamos ter um dia muito feliz, de louvor e adoração. Eu desejo que Jesus abençoe todos nós e que amanhã nós estejamos aqui juntinhas novamente para estudar a palavra de Deus. Amém. Amém. Bom sábado. Feliz sábado, queridas, e até amanhã.